Bonjour, je m'appelle Victor Leroy, je suis professor de français e nesse vídeo eu vou falar sobre pronúncia em francês. Se você está começando francês agora, você deve ter ouvido alguém falar que a pronúncia em francês é muito difícil. E quando nós ouvimos alguém falar em francês ou ouvimos alguma música em francês, a gente percebe que é meio diferente. É bonito, mas parece meio difícil. Je m'appelle Claude. Je te flie. Mas, por ser uma língua latina como o português, então nós temos vários sons que existem no português no francês. Mas o problema está em alguns sons que existem no francês e que não existem no português. E para começar, vamos falar das vogais. Les voyelles. As vogais em francês são A, E, I, O, U e o Y. Sim, o Y é considerado uma vogal em francês, mas o som é igual ao do I, então não tem nenhuma diferença. E quando nós olhamos para o conjunto de vogais em francês, apenas duas possuem um som que não existe no português, que é a letra E e a letra U. O resto é igual no português. A tem som de A, I tem som de I, O tem som de O e a letra Y, que vocês já viram, tem um som de I. E para pronunciar a letra E, a gente vai fazer o seguinte. Vamos fazer o som do E normal comigo. E, com um biquinho. Você vai fazer um biquinho na hora de pronunciar. Então, fazer um E, U. Essa é a letra E. E a letra U, professor? É parecida. Você vai fazer o som do I normal, I, com um biquinho. Então, você vai fazer o biquinho. Vamos fazer um I, U. Então, as vogais em francês você vai ter A, U, I, O, U. E aí eu costumo dizer que você consegue pegar essas cartilhas de alfabetização infantil e você consegue ler ela todinha em francês. Você vai pegar família do B, vamos lá. B com A faz ba. B com U, B. B com I, bi. B com U, bo. E B com U, bu. Simples assim. Só modifica o som do E e do U. E se for a família do F? F com A, Fá. F com E, Fê. F com I, Fi. F com O, Fô. E F com U, Fü. E assim por diante. Mas, professor, é o seguinte. Eu abri o site do Le Monde, jornal francês, e eu comecei a ler. Só que, quando eu coloquei para ver a pronúncia, eu vi que eu estava lendo de uma forma, só que o som era outro. Estava escrito de uma forma no texto, mas o som produzido era diferente. Então, e aí, como é que fica? Calma. Em francês, nós temos alguns encontros de vogais que, quando se juntam, produzem um som diferente. Por exemplo, sempre quando você vê num texto um A com I, você não vai falar um I, você vai falar um E ou um E aberto. Como assim? Por exemplo, se eu quero falar eu tenho em francês, eu vou falar j'ai. Agora, se eu quiser falar gostar em francês, eu vou falar aimer, aimer. E quando tiver um A com U, professor? Bom, se você tem um A com U, o som pronunciado é um som de O. Eu não vou falar um AU, vai ser O. Então, eu posso dizer, por exemplo, no estádio, o estado. Ou então, restaurante. Eu vou falar restaurant. E tem um outro que eu acho lindo, que é o com I. Que eu não vou falar o I, eu vou falar o A. E aí eu vou ter a palavra a lei, eu vou falar la loi. Ou então a palavra rei, le roi. Ou então você, toi. Outro encontro muito comum é a letra O com U, que produz um som de U. É o U do português. Então, posso dizer, por exemplo, pour, que é para alguém, né? Pour. Ou então posso falar a palavra poder, pouvoir. Então, você sabendo esses encontros e modificando o som da letra E do U, você já consegue pronunciar boa parte das palavras em francês. Professor, em francês tem muito acento, professor, e é verdade. É verdade. Nós temos palavras com 2, 3, 4, até 5 acentos na mesma palavra, né? E a pessoa que está começando, ela, meu Deus, como é que eu pronuncio isso?
Bom, em francês, os acentos eles modificam apenas os sons da letra E. As outras vogais não sofrem alteração. Então, se você tiver um A traseado no A, o som continua sendo A. Se você tem um circunflexo no I, o som continua sendo um I. Quando você coloca um acento na letra E, o som é modificado. Então, o E sem acento é aquele E que eu ensinei, aquele E com biquinho. É o E, como por exemplo, je, que, le. Agora, quando eu coloco um acento agudo, o som é grave. Como assim? Eu vou fazer o som do E, normal, E. Por exemplo, la personnalité, la liberté, décider. E quando eu tiver um acento grave, professor, aí o som é agudo. Então vai ser aquele som do E no português. É. Por exemplo, près, la mère, le père. Mas não só ele. Quando você tiver um circunflexo na letra E, o som também vai ser aberto. Como, por exemplo, na palavra la fenêtre. Mas atenção, quando a letra E aparece no final da palavra e ele não tem acento nenhum, ele é mudo. Como assim, professor? Eu não vou falar la mère, eu vou falar la mère. Eu não vou falar le père, eu vou falar le père. Então, a letra E, no final das palavras, se não tiver acento, ela é muda. Mas só ela, professor? Não. O S você nunca vai pronunciar. Eu não vou falar, por exemplo, eu sei, je sais. Eu vou falar je sais. É o caso da letra T também. Eu vou falar tout. Eu vou falar tu. Eu não vou falar étudiante. Eu vou falar étudiant. E o D também. Então, eu não vou falar quand. Eu vou falar quand. E cuidado, eu não vou falar nation, eu não vou falar attention ou question. Eu vou falar la nation, l'attention, la question. E por fim, a letra R em francês, ela é um pouquinho chata para nós, porque nós temos aquele R quebrado também, né? Então a gente fala bra, dra, tra. No francês padrão, esse R não existe. Então é sempre aquele R arrastado, né? Então, ha, hi, ho, hu. E quando ele aparece no meio de uma sílaba, o que acontece é que a gente vai fazer o seguinte: a gente vai separar a consoante da sílaba. Então, eu vou falar, por exemplo, b, ha, só que eu vou falar rápido. Bra, bra. Eu vou ter um p, ri, por exemplo, e eu vou falar rápido. Pri, pri, pri. É um pouco difícil no início, mas com o tempo vocês vão perceber que vai ser super simples. E claro, tem aquelas pessoas que gostam de escarrar. Então você pode falar um pra, pre, pri, pro, pru. Você pode usar um tra, dru, dri, tro, dru. E não acabou, você tem outras pronúncias em francês que eu não mencionei nesse vídeo. Mas se você gostou, comenta aqui nos comentários, dá o seu joinha, compartilha, que dependendo eu posso fazer uma parte 2 com relação à pronúncia em francês. Então, ó, bisous e até o próximo vídeo. Oh mon Dieu! Oh, des fouf.